Ausência do controle de jornada. Quando a gente fala em controle de jornada, são formas que eu tenho de controlar a jornada de trabalho de um empregado. Normalmente, o controle da jornada de trabalho de um empregado acontece por meio de um cartão de ponto, né? E o cartão de ponto se torna obrigatório para alguns empregados, não é? Mas se esse empregado se enquadrar naqueles que não possuem controle de jornada, o cartão de ponto se torna ali até dispensado, já que eu não tenho o controle da jornada dele. Pois bem, só para fazer uma ligação dentro deste conteúdo, e vale me lembrar aqui a questão do cartão de ponto, o cartão de ponto ele é obrigatório para as empresas que possuem mais do que 20 empregados. Muito cuidado com isso, porque até pouco tempo nós tínhamos a regra de que acima de 10 empregados era que o cartão de ponto era obrigatório. Isso foi alterado recentemente. O cartão de ponto ele é obrigatório agora para as empresas que possuem mais de 20 trabalhadores, acima de 20 trabalhadores. O cartão de ponto ele é obrigatório, ok? Menos do que 20 trabalhadores, o cartão de ponto ele não é obrigatório. Bom, agora vejam comigo aqui o seguinte. Quando a gente fala, então, cartão de ponto, já entendemos quando tem obrigatoriedade. Agora, para quem não possui controle de jornada, como que isso funciona? Bom, nós temos 3 figuras previstas no artigo 62 da CLT, em que fala sobre empregados que não possuem controle de jornada. Ao eu afirmar que esses empregados não possuem controle de jornada, eu estou te afirmando, em consequência, que estes empregados não possuem direito à hora extra, que estes empregados não possuem direito a adicional noturno e que esses empregados não possuem direito à indenização de intervalo eventualmente suprimido, porque eu não sei se ele foi suprimido ou não, eu não tenho controle sobre a jornada dele. Então, os empregados que não possuem controle de jornada, eles não podem pleitear na Justiça do Trabalho, por exemplo, horas extras. Eles não vão poder pleitear adicional noturno. Justamente por quê? Porque eu não sei se ele trabalhou no período noturno ou não, eu não sei se ele fez efetivamente horas extras ou não, porque ele é um empregado que não tem como eu controlar a jornada dele diante da sua condição especial que ele tem perante o direito do trabalho. E essa condição especial se dá pela função a qual ele exerce. Então, nós temos os seguintes empregados que não possuem controle de jornada. Vejam aqui comigo, ó. O artigo 62 da CLT traz pra gente que empregados que exercem atividade externa não possuem controle de jornada. Gerentes ou exercentes de cargo de gestão não possuem controle de jornada. E empregados em regime de teletrabalho, que prestem serviço por produção ou tarefa. Vejam, não é qualquer tipo de teletrabalhador. Então, somente os que prestam serviço por produção ou por tarefa. Então, o teletrabalhador que presta serviço por produção ou tarefa, aquele que exerce cargo de gerente, ou seja, cargo de gestão, ou aqueles que exercem atividade externa, assim, né, prevista tal condição na carteira de trabalho, estes daqui, não é? Eles, não é? Não possuem controle de jornada. Mas nós devemos lembrar que os gerentes, não é? Assim reconhecidos, eles serão caracterizados como gerente quando eles receberem uma gratificação mínima de 40% sobre o salário efetivo. Então, pessoal, olha que interessante. Se você tiver um gerente, mas que ele não receba uma gratificação de 40% do salário efetivo, ele receba ali uma gratificação de 10, 15, 20%. Eu não posso falar que ele é gerente que não possui controle de jornada. Porque para ele ser reconhecido como gerente, na acepção do termo, exercendo um cargo de gestão, a gratificação deve estar acompanhando a sua função. Se ela não acompanhar, se essa gratificação de no mínimo 40% não existir, nós estamos diante de uma hipótese em que esse gerente vai ter sim controle de jornada. Por quê? Porque a gratificação que deve acompanhar a sua função não era paga. Então, ele passa sim a ter um controle de jornada. Ok? E passa então a ter direito à hora extra, adicional noturno e as verbas decorrentes. Ok? Ainda coloquei uma outra observação aqui. Quando a gente fala de gerente bancário, a gratificação deve ser de no mínimo 1/3 sobre o salário efetivo. Então, a gratificação ela deve ser de no mínimo 1/3 do salário efetivo. Ok?
Sim, então, ó, empregados que exercem atividade externa, gerentes exercentes de cargos de gestão e empregados em regime de teletrabalho que prestem serviço por produção ou por tarefa. Então, empregados que exerçam atividade externa, vocês já sabem, por exemplo, um motorista, entre outras atividades que na carteira de trabalho esteja assim previsto, né? O gerente, já falamos da gratificação, e teletrabalhador que trabalhe por produção ou por tarefa. Perfeito? Artigo 62 da CLT. Priscila, não tem ausência do controle de jornada. Vou reiterar para fechar essa dica, né? Não tem controle de jornada? Não. Não vai prestar hora, não vai poder cobrar hora extra, não vai cobrar adicional noturno, não vai cobrar indenização de intervalo. Por quê? Porque não tem controle de jornada, ok? Só uma observaçãozinha. Se o empregador conseguir, por algum meio, ter controle de jornada, essa regra ela fica quebrada. Então, se esse empregado que exerce uma atividade externa, exista dentro da atividade externa dele alguma forma do empregador controlar a jornada, essa regra ela é quebrada e aí este empregado passa a se inserir nas regras de controle de jornada, ou seja, ele passa a ter direito a hora extra, adicional noturno, já que é possível você oferir se ele trabalhava em período noturno ou não, se ele trabalhava em período noturno ou não e assim sucessivamente, ok? Então, ausência do controle de jornada.